O Morro dos Ventos Vivantes, capítulo 34. Por alguns dias depois daquela noite, Sir Heathcliff evitou nos encontrar às refeições. Não consentia, porém, excluir formalmente Harrington e Cat. Tinha aversão a ceder tão completamente aos seus sentimentos, preferindo se ausentar. Comer uma vez a cada 24 horas parecia lhe dar sustento suficiente. Uma noite depois que a família já tinha se deitado, eu ouvi descer e sair pela porta da frente. Não ouvi voltar, e pela manhã vi que ainda estava fora. Era o mês de abril. O tempo estava agradável e quente, a grama tão verde quanto as chuvas, e o sol conseguiu deixá-la. E as duas macieiras anãs, perto do muro ao sul da propriedade, estavam em plena floração. Após o café da manhã, Catherine insistiu que eu trouxesse uma cadeira e me sentasse com a minha costura debaixo dos abetos, na extremidade da casa, e convenceu Harrington, que já tinha se recobrado por completo do acidente, a cavar e a plantar seu pequenino jardim, deslocado para aquele canto devido à influência das queixas de Joseph. Eu desfrutava confortavelmente da fragrância da primavera ao redor e do azul belo e homogêneo no céu, quando minha jovem ama, que correra até o portão a fim de procurar algumas prímulas para a borda do canteiro, voltou com o cesto pela metade e nos informou que o Sr. Heathcliff estava chegando. E ele falou comigo, acrescentou com uma expressão perplexa no rosto. O que foi que ele disse? Perguntou Harrington. Disse-me que sumisse o mais depressa possível, respondeu ela. Mas parecia tão diferente do habitual que parei por um instante e fiquei olhando para ele. Diferente como? Indagou seu primo. Bem, quase contente, bem disposto. Quase não, muito animado, agitado e alegre, observou. Caminhar durante a noite lhe faz bem, então, falei, fingindo uma atitude despreocupada, mas na verdade tão surpresa quanto ela, e ansiosa para confirmar o que contava. Ver o patrão alegre não seria um espetáculo corriqueiro. Inventei uma desculpa para entrar. Heathcliff estava de pé junto à porta aberta, pálido e trêmulo, embora sim, de certo houvesse um brilho estranho e alegre em seus olhos que alterava o aspecto de todo o seu rosto. Quer comer algo? Perguntei. Deve estar com fome, depois de ficar andando por aí a noite inteira. Queria saber onde estivera, mas não me atrevi a perguntar diretamente. Não, não estou com fome, respondeu ele, virando a cabeça e falando num tom de desdém, como se adivinhasse que eu estava tentando descobrir a razão do seu bom humor. Eu estava perplexa, não sabia se aquela era ou não uma boa oportunidade para repreendê-lo. Não acho correto ficar andando fora de casa em vez de repousar em sua cama, observei. Não é prudente, pelo menos não nesta estação úmida. O senhor vai acabar pegando resfriado forte ou uma febre. Está diferente do habitual. Não é nada que não possa suportar, respondeu ele. O que farei com grande prazer desde que me deixe em paz? Entre logo, não me aborreça. Obedeci. Ao passar por ele, notei que respirava depressa como um gato. Sim, pensei comigo mesmo, aí vem alguma doença. Não posso imaginar o que ele andou fazendo. Ao meio-dia, o patrão se sentou para almoçar conosco e recebeu um prato bem servido das minhas mãos, como se quisesse compensar o jejum anterior. Não estou resfriado nem febril, Nelly, comentou, numa alusão às minhas palavras pela manhã. Estou pronta a fazer justiça à comida que me servi. Pegou a faca e o garfo e ia começar a comer, quando o apetite pareceu subitamente extinto. Pôs os talheres na mesa, olhou ansioso na direção da janela, levantou-se e saiu. Pudemos vê-lo andar de um lado ao outro no jardim, enquanto terminávamos nossa refeição. E Earnshaw disse que ia até lá perguntar por que não queria almoçar. Achava que, de algum modo, o havíamos irritado. E então, ele vem? Indagou Catherine quando o primo voltou. Não, respondeu ele, mas não está com fome. Na verdade, parece mesmo estranhamente satisfeito. Só que o deixei impaciente por falar com ele 2 vezes e me mandou vir para junto de você. Disse que não sabia como eu poderia querer a companhia de qualquer outra pessoa. Deixei o prato dele no fogão para que não esfriasse, e depois de 1 ou 2, quando a sala já estava vazia, o Sr. Heathcliff voltou, nem um pouco mais calmo. O mesmo aspecto normal. Era normal de alegria sob as sobrancelhas negras, a mesma cor pálida, os dentes visíveis, de quando em quando, numa espécie de sorriso, o corpo tremendo, não como se treme de frio ou de fraqueza, mas como uma corda tensa vibra, sim, uma vibração mais do que um tremor. Vou perguntar o que houve, pensei. Do contrário, quem haveria de perguntar? Então exclamei.
Recebeu alguma boa nova, Sr. Heathcliff? Está parecendo tão animado. De onde poderia receber boas novas? Retrucou ele. O que está me animando é a fome, mas parece que não vou poder comer. Seu almoço está aqui, falei. Por que não come? Não quero agora, murmurou apressado. Vou esperar até a ceia, e Nelly, de uma vez por todas, peço que avise a Harrington e aos outros que não cheguem perto de mim. Não quero que ninguém me perturbe. Quero a casa toda, só para mim. Há alguma nova razão para esse banimento? Indaguei. Diga-me por que está tão esquisito, Sr. Heathcliff. Onde esteve ontem à noite? Não pergunto por mera curiosidade, mas sim. É por mera curiosidade, sim, interrompeu ele com uma risada. Mas vou responder. Ontem à noite estive às portas do inferno. Hoje posso vislumbrar o paraíso. Meus olhos estão fixos nele, e nem um metro nos separa. E agora é melhor você ir embora. Não vai ver nem ouvir nada de assustador, se não ficar bisbilhotando. Após ter varrido o chão e limpado a mesa, saí, mais perplexa do que nunca. Ele não voltou a deixar a casa naquela tarde. Ninguém interferiu em sua solidão até que às 8 horas achei apropriado, embora não tivesse sido chamada, levar-lhe uma vela e sua ceia. Ele estava apoiado no peitoril de uma gelosia aberta, mas não olhava lá para fora. Seu rosto voltava-se para a escuridão da sala. O fogo se consumira em cinzas. A sala estava tomada pelo ar úmido e brando da noite nublada e tão silenciosa que não apenas o murmúrio do riacho de Gimmerton era audível, mas também suas ondulações e seu gorgolejar sobre os seixos, ou entre as pedras maiores que não conseguia cobrir. Soltei uma expressão de desgosto ao ver o fogo extinto e comecei a fechar as janelas, uma após a outra, até chegar a dele. Quer que eu feche esta também? Perguntei para despertá-lo, pois não se mexia. A luz da vela caiu sobre seu rosto enquanto eu falava. Ah, Sr. Lockwood, não posso exprimir o terrível susto que levei com aquela visão momentânea, aqueles olhos negros e fundos, aquele sorriso e aquela palidez fantasmagórica. Não me parecia ser o Sr. Heathcliff, mas sim um goblin. Aterrorizada, deixei a vela se inclinar sobre a parede e fiquei no escuro. Sim, pode fechar, respondeu ele com sua voz habitual. Ora, que coisa mais estranha! Por que ficou segurando a vela na horizontal? Rápido, traga outra! Saí dali tomada pelo pavor e disse a Joseph: O patrão quer que você leve para ele uma vela e reacenda o fogo. Eu própria não ousava entrar de novo ali tão cedo. Joseph apanhou alguns carvões em brasa com a pá e foi, mas voltou logo em seguida com a bandeja do jantar na outra mão, explicando que o Sr. Heathcliff estava indo se deitar e não queria comer nada até de manhã. Pudemos ouvi-lo subir na escada, mas não se dirigiu ao seu quarto habitual. Entrou no cômodo onde havia a cama com painéis. Como mencionei antes, a janela ali é suficientemente grande para deixar passar uma pessoa, e me ocorreu que planejasse fazer outra excursão noturna, da qual preferia que não suspeitássemos. Será que é Ghoul ou um vampiro? Refleti. Já lera acerca daqueles medonhos demônios encarnados, e fiquei sentada pensando em como cuidara dele na infância e o vira crescer e o acompanhar durante quase toda a sua vida, e como era absurdo entregar-me àquela sensação de horror. Mas de onde ele veio, aquele menininho de pele escura, trazido por um bom homem ao seu lar? Murmurou a superstição enquanto pegava no sono. E comecei, meio em sonho, a imaginar quem poderiam ter sido seus pais, e quando as reflexões de quando estava acordada, voltei a passar em revista sua existência com sombrias variações. Por fim, imaginei sua morte e seu enterro, dos quais tudo de que me lembro é ter ficado muito constrangida por ser incumbida de ditar uma inscrição para sua lápide e consultar o coveiro a respeito. Como ele não tinha sobrenome, não sabíamos qual era sua idade, fomos obrigados a nos contentar com uma única palavra: Heathcliff. Isso veio de fato acontecer. Se for até o cemitério, verá em sua lápide somente isso e a data de sua morte. O raiar do dia me devolveu a sensatez. Assim que se fez dia claro, levantei-me e fui até o jardim para ver se havia pegadas debaixo da janela dele. Não havia. Ficou em casa, pensei, e há de se sentir bem hoje. Preparei o café da manhã para todos na casa, como era meu costume, mas disse a Harrington e a Catherine que tomassem o seu antes que Patrão descesse, pois ele ainda estava dormindo. Os dois preferiram ir comer lá fora, sob as árvores, onde instalei uma mesinha para acomodá-los. Ao voltar, encontrei o Sr. Heathcliff no primeiro andar. Conversava com Joseph sobre os negócios da fazenda. Dava-lhe ordens claras e minuciosas sobre o assunto em questão.
mas falava depressa, virava a cabeça constantemente e tinha a mesma expressão agitada, talvez ainda mais intensa. Quando Joseph saiu da sala, o patrão foi se sentar em seu lugar habitual e coloquei à sua frente um bule de café. Ele puxou o bule para perto, depois descansou os braços sobre a mesa e olhou para a parede oposta, observando, ao que me pareceu, um só trecho para cima e para baixo, os olhos brilhantes, inquietos e com tamanho interesse que parou de respirar durante meio minuto. Vamos! Exclamei, metendo-lhe na mão um pedaço de pão. Coma e beba o café enquanto ainda está quente. Faz quase uma hora que preparei. Não reparou em mim, mas sorriu. Eu preferia vê-lo ranger os dentes do que sorrir daquela maneira. Sr. Heathcliff, patrão! Exclamei. Pelo amor de Deus, não fique com essa expressão de quem viu algo do outro mundo. Pelo amor de Deus, não grite tão alto, replicou ele. Vire-se e me diga, estamos sós? Claro, foi minha resposta. Claro que sim. Ainda assim, involuntariamente lhe obedeci, como se não tivesse absoluta certeza. Com o gesto da mão, ele abriu espaço entre as coisas do café da manhã e inclinou o corpo para a frente a fim de poder olhar mais à vontade. Percebi então que ele não encarava a parede. Reparando melhor, parecia que fitava algo a menos de 2 metros de distância, e o que quer que fosse, aparentemente lhe transmitia prazer e dor em níveis extremos, pelo menos era o que a expressão a um tempo angustiada e extasiada de seu rosto sugeria. O objeto em questão tampouco estava fixo. Seus olhos o perseguiam com incansável diligência, e mesmo a falar comigo não se desviavam dele. Recordei-lhe em vão o seu prolongado jejum, se ele se mexia para pegar qualquer coisa, atendendo às minhas súplicas, se estendia a mão para apanhar um pedaço de pão. Seus dedos se fechavam antes de alcançá-lo e ficavam ali sobre a mesa, esquecidos do seu objetivo. Fiquei sentado, um modelo de paciência, tentando atrair sua absorta atenção de suas especulações, até que ele se irritou e se levantou, perguntando por que eu não lhe dava o tempo que quisesse para fazer suas refeições. Disse que na próxima ocasião eu não precisava esperar, podia servir a comida e ir embora. Após pronunciar essas palavras, saiu de casa, desceu lentamente pela aldeia do jardim e desapareceu pelo portão. As horas se passaram ansiosamente. Mais uma noite chegou. Só fui me deitar quando já era bem tarde, e mesmo assim não consegui dormir. Ele voltou depois da meia-noite. Em vez de ir para a cama, fechou-se na sala. Fiquei de ouvidos atentos, remexendo-me na cama, até que por fim me vesti e desci. Era penoso demais ficar ali sentada, atormentando meu cérebro com uma centena de pensamentos apreensivos. Distingui os passos do Sr. Heathcliff, caminhando sem parar de um lado a outro, e frequentemente rompendo o silêncio com uma inspiração profunda, mais semelhante a um gemido. Ele também murmurava palavras desconexas. A única que pude compreender foi o nome de Catherine, junto com alguma arrebatada expressão de afeto ou sofrimento, pronunciada como se ele se dirigisse a alguém presente ali, em voz baixa e sincera, saída do fundo de sua alma. Não tive coragem de entrar na sala, mas queria arrancá-lo daquele delírio, de modo que comecei a atiçar o fogo da cozinha e a limpar as cinzas. Isso atraiu antes do que eu esperava. Ele abriu imediatamente a porta e me chamou. Nelly, venha cá. Já é de manhã? Venha cá e traga sua vela. São 4 horas, respondi. Quer uma vela para levar lá para cima? Podia ter acendido uma no fogo. Não, não quero ir lá para cima, disse ele. Entre e acenda para mim um fogo e faça tudo o que for preciso fazer na sala. Preciso primeiro atiçar os carvões, antes de poder levá-los para a sala, respondi, pegando uma cadeira e o fole. Ele, enquanto isso, andava de um lado para outro, num estado que se aproximava da desorientação. Seus profundos suspiros sucediam-se um ao outro, e eram tantos que mal lhe sobrava espaço para respirar normalmente. Quando o dia raiar, vou mandar chamar Green, anunciou. Preciso lhe fazer algumas consultas jurídicas enquanto ainda consigo pensar nesses assuntos e enquanto ainda consigo agir com calma. Ainda não fiz meu testamento e não sei como deixar os meus bens. Quem dera pudesse varrê-los da face da terra. Eu não falaria assim, Sr. Heathcliff, intervim. Deixe o seu testamento de lado, por ora. Ainda vai ter tempo de se arrepender de suas muitas injustiças. Nunca imaginei que seus nervos fossem ficar tão alterados, e estão, neste momento, alterados demais, quase que exclusivamente por culpa sua. O modo como passou os últimos 3 dias teria derrubado um titã. Coma alguma coisa e descanse um pouco. É só se olhar no espelho para ver como precisa fazer ambas essas coisas.
Suas faces estão encovadas, os olhos injetados como uma pessoa quase morta de fome e a ponto de ficar cega por não dormir. Não é minha culpa se não consigo comer ou descansar, replicou ele. Garanto a você que não é intencional. Vou fazer as duas coisas assim que puder. Mas seria o mesmo que pedir a um homem prestes a se afogar que descansasse um pouco, quando está praticamente alcançando a praia. Preciso alcançá-la primeiro, depois descanso. Bem, não precisa chamar o Sr. Grimm. E quanto a me arrepender de minhas injustiças, não cometi nenhuma e não tenho do que me arrepender. Estou feliz demais e ainda não estou feliz o suficiente. O êxtase da minha alma está matando meu corpo, mas não se satisfaz. Feliz, patrão? Exclamei. Que estranha felicidade. Se o senhor pudesse me ouvir sem se zangar, poderia lhe dar alguns conselhos para deixá-lo mais feliz. Que conselhos? Perguntou. Diga. O senhor sabe, Sr. Heathcliff, que desde os 13 anos de idade tem levado uma vida egoísta e pouco cristã, e provavelmente mal chegou a ter uma Bíblia nas mãos durante esse período. Deve ter se esquecido do conteúdo do livro, e talvez não tenha tempo de voltar a ele agora. Não gostaria de mandar chamar alguém, um ministro de qualquer denominação, não importa qual, para explicá-lo ao senhor e lhe mostrar o quanto se afastou dos preceitos, bem como o quão indigno está de merecer o céu, a menos que alguma mudança se opere antes da sua morte? Isso não me deixa zangado, Nelly, sim ingrato, replicou ele, pois você me lembrou da maneira como desejo ser enterrado. Devo ser levado ao cemitério à noite. Você e Harrington podem, se quiserem, me acompanhar. E cuide em especial para que o coveiro cumpra as minhas instruções com relação aos 2 caixões. Não é necessária a presença de nenhum ministro, nem que se diga o que quer que seja. Afirmo-lhe que já quase alcancei meu paraíso, e os dos outros não têm nenhum valor para mim. E se, supondo-se que o senhor perseverasse no seu obstinado jejum e morresse por causa disso, se recusasse a enterrá-lo nos arredores da igreja? Argumentei, chocada com sua indiferença religiosa. O que acharia disso? Não farão isso, respondeu ele. Se fizerem, devem mandar-me trasladar secretamente. Caso contrário, há de comprovar com sua própria experiência que os mortos ainda não estão de todo aniquilados. Assim que eu vi os outros membros da família acordando, retirou-se para os seus aposentos e pude respirar mais aliviada. À tarde, porém, enquanto Joseph e Harrington estavam fora trabalhando, voltou à cozinha e, com uma expressão selvagem no rosto, pediu-me que viesse me sentar com ele na sala. Queria companhia. Recusei-me, dizendo-lhe francamente que sua estranha atitude e maneira de falar estavam me assustando, e que eu não tinha coragem nem vontade de ficar a sós com ele. Acho que você pensa que sou um demônio, disse com sua risada sombria. Algo horrível demais para viver sob um teto decente. Virando-se então para Catherine, que estava ali e que se escondera atrás de mim ante a aproximação dele, acrescentou sarcástico. E você, menina, vem? Não vou lhe fazer mal. Não. Para vocês eu me transformei em algo pior do que o diabo. Bem, é uma pessoa que não foge da minha companhia. Céus, como ela é implacável. Ah, inferno, é demasiado para alguém de carne e osso, até mesmo para alguém como eu. O patrão não pediu a companhia de mais ninguém. A tardinha foi para o seu quarto. Durante toda a noite e boa parte da manhã seguinte, pudemos ouvi-lo gemendo e murmurando consigo mesmo. Harrington estava ansioso para entrar, mas pedi-lhe que fosse chamar o Dr. Kenneth para que o visse. Quando o médico chegou e pediu licença para entrar, tentando abrir a porta, vi que estava trancada e Heathcliff mandou-nos ao inferno. Sentia-se melhor e queria que o deixasse em paz, com que o médico foi embora. A noite seguinte foi de muita chuva, um aguaceiro até de manhãzinha. Ao dar a minha caminhada matinal ao redor da casa, notei que a janela do patrão estava aberta e que chovia dentro do quarto. Não pode estar na cama, pensei. A chuva iria deixá-lo encharcado. Deve ter se levantado ou saído. Mas chega de ficar dando tratos à bola. Vou tomar coragem e conferir. Tendo conseguido entrar no cômodo por meio de outra chave, corri para abrir os painéis, pois o quarto estava vazio. Empurrando-os depressa para o lado, espiei ali dentro. O Sr. Heathcliff estava deitado de costas. Seus olhos me fitaram com tamanho ardor que me sobressaltei. Então ele pareceu sorrir. Não pensei que estivesse morto, mas o rosto e o pescoço estavam molhados de chuva. Os lençóis pingavam e ele estava perfeitamente imóvel. A gelosia batendo com o vento arranhara uma de suas mãos que estava pousada no peitoril. Mas a ferida não sangrava e quando pus os dedos ali não duvidei mais, estava morto.
Tranquei a janela, penteei seus longos cabelos pretos, tirando-os de cima da testa, e tentei fechar-lhe os olhos, para extinguir, se possível, aquela assustadora expressão de júbilo que mais parecia viva antes que as outras pessoas pudessem vê-lo. Mas os olhos não se fechavam. Pareciam zombar das minhas tentativas e seus lábios entreabertos, com os dentes brancos e afiados à mostra, também zombavam. Tomada por outro acesso de covardia, chamei Joseph. Ele apareceu e soltou uma exclamação, mas se recusou resolutamente a mexer no corpo. O demo carregou com a alma dele, exclamou. E pode botar a carcaça no teatro também, pelo que me diz respeito. Cruzes, olhe só para essa cara, troçando até da morte. E o velho pecador abriu um riso de escárnio, imitando. Achei que ia começar a saltitar em volta da cama. Recompondo-se outra vez, porém, caiu de joelhos, erguendo as mãos e deu graças aos céus agora que o verdadeiro patrão recuperava o que lhe era de direito. Eu estava aturdida diante do terrível evento e minha memória inevitavelmente voltou a tempos passados, com uma espécie de opressiva tristeza. Mas o pobre Harrington, o mais injustiçado, foi o único que realmente sofreu de verdade. Velou o corpo durante toda a noite, chorando lágrimas amargas e sinceras. Apertava-lhe a mão e beijava o rosto sarcástico e cruel que todos os outros evitavam contemplar. Pranteava-o com intenso pesar que brota naturalmente de um coração generoso, embora duro como aço temperado. O Dr. Kenneth não conseguiu identificar a causa da morte do patrão. Ocultei-lhe o fato de que não comera nada por 4 dias, temendo que isso criasse problemas, mas estou certa de que não jejuou de propósito. Aquilo foi a consequência de sua estranha doença, e não a causa. Foi enterrado, para escândalo de toda a região, conforme desejara. Earnshaw e eu, o coveiro, e mais 6 homens que carregavam o caixão formamos o cortejo. Os 6 homens foram embora assim que puseram o caixão na cova. Nós ficamos para vê-lo coberto. Harrington, com o rosto banhado em lágrimas, arrancou ele próprio tufos de grama verde e plantou sobre o pequeno monte de terra, que agora está tão verdejante quanto os vizinhos. E espero que seu ocupante durma igualmente sossegado. Mas a gente do campo, se lhe perguntar, jura pela Bíblia que o vê caminhar. Há os que dizem tê-lo encontrado perto da igreja, na chaneca e mesmo dentro desta casa. São só histórias, o senhor dirá, e eu também. Mas aquele velho sentado diante do fogo da cozinha afirma que toda noite chuvosa, desde a morte dele, vê os dois olhando pela janela de seu quarto. E uma coisa estranha me aconteceu, há cerca de um mês. Eu estava indo para Grange certa noite, uma noite escura, ameaçando trovoada. E bem na encruzilhada de Heights, encontrei um menininho com um carneiro e 2 ovelhas. Chorava muito, e imaginei que as ovelhas estivessem assustadas e se recusassem a lhe obedecer. O que houve, rapazinho? Perguntei. Ali, perto daquele morro, estão Heathcliff e uma mulher, soluçou ele. Eu não tenho coragem de passar. Não vi nada, mas nem as ovelhas nem ele queriam seguir. Então disse-lhe que pegasse a estrada de baixo. Ele provavelmente acreditara ver os fantasmas de tanto pensar neles, enquanto atravessava a chaneca sozinho, por causa das bobagens que ouvira seus pais e amigos repetirem. Ainda assim, já não gosto de sair no escuro. E não gosto de ficar sozinha nesta casa tão sombria. Vai ser um alívio quando eles se forem daqui e se mudarem para Grange. Vão para Grange, então? Perguntei. Sim, respondeu a Sarah Jean. Assim que se casarem, no dia de Ano Novo. E quem vai morar aqui, então? Bem, Joseph vai ficar cuidando da casa e talvez um rapaz lhe faça companhia. Vão viver na cozinha e o restante da casa vai ser fechado. Para uso dos fantasmas que quiserem morar aqui? Comentei. Não, Sr. Lockwood, disse Nelly meneando a cabeça. Acredito que os mortos estejam em paz, mas não é correto falar deles levianamente. Nesse momento, a cancela do jardim se abriu, os 2 jovens estavam de volta. Eles não têm medo de nada, resmunguei, vendo-se aproximar pela janela. Juntos enfrentariam Satanás e todas as suas legiões. Quando pararam diante da porta e se demoraram um instante para olhar uma última vez para a lua, ou como seria mais correto dizer um para o outro à luz da lua, senti-me irresistivelmente impelida a fugir dali. Sem dar atenção às suas repreensões pela minha falta de cortesia, meti uma lembrança na mão da Sra. Jim e desapareci pela porta da cozinha. Enquanto eles abriam a porta da frente, o que teria confirmado a opinião de Joseph sobre a indiscrição de sua colega se ele não tivesse felizmente me reconhecido como um homem respeitável pelo doce tilintar do soberano de ouro que lhe atirei aos pés. Meu caminho de volta foi alongado por um desvio na direção da igreja. Uma vez ali dentro, percebi mesmo, em apenas 7 meses, o declínio já avançara.
Várias janelas mostravam buracos negros sem vidraças e telhas se desalinhavam aqui e ali no telhado. Seriam gradualmente arrancadas em vindouras tempestades de outono. Procurei logo descobrir as 3 lápides na encosta próxima à charneca. A do meio, cinzenta e meio enterrada na urze, a de Edgarlinton com a grama e o musgo subindo-lhe pela base, e a de Heathcliff ainda nua. Fiquei um bom tempo ali, sob aquele céu afável. Observei as mariposas esvoaçando por entre a urze e as campanulas. Escutei vento suave sussurrando em minha relva. E me perguntei, quem poderia imaginar sonos agitados sob aquela terra sossegada? Espero que vocês tenham gostado da história e não se esqueça de se inscrever no canal e deixar seu comentário e deixar seu like. Até a próxima!